A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ouviram a voz do Senhor Deus. Aqui a presença de Deus foi notada pela voz do Senhor Deus. E como é importante ouvir a voz do Senhor Deus. A voz do Senhor Deus repete-se em toda a Bíblia e podemos escutá-la e ouvir a voz do Senhor Deus. Quero falar no dia de hoje de 12 diferentes vozes na Bíblia. Há só 12? Não, há muito mais. Mas vamos começar aqui com a voz do Senhor Deus no jardim. A voz do Senhor Deus. É essa voz que temos que ouvir. Mas há outras vozes na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 10, lemos assim: E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue? Todo o sangue derramado clama a Deus. O sangue também tem voz, de acordo com Gênesis, capítulo 4, verso 10. E aqui a voz do sangue de Abel clamava a Deus. Gênesis capítulo 21, verso 17, lemos: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Temos aqui a voz do rapaz, que clamava lá no deserto. Essa voz é a voz de Ismael. Então temos a voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz. Êxodo, capítulo de número 32, verso 17, lemos: E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, e disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Temos aqui a voz do povo. Tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas aqui não era. A voz do povo estava um alarido de guerra no arraial, celebrando ao bezerro de ouro que eles fizeram. A voz do povo, a voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz, a voz do povo. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 4, verso 6, nos fala de uma voz de júbilo, que estava entre o povo quando a arca do Senhor foi trazida. Diz aqui, olha: E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. A voz do júbilo, a voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz, a voz do povo, a voz do júbilo. Vamos ao livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 8. Cantares 2:8 fala aqui da voz do amado, do meu amado. Cantares 2:8. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. A voz do amado. Como é bom ouvir a voz do amado que está vindo, saltando sobre os montes. Isaías, capítulo de número 24, versículo de número 18. Livro do profeta Isaías 24, 18, lemos assim: E será que aquele que fugir da voz do temor
a voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. A voz do temor. A voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz, a voz do júbilo, a voz do povo, a voz do amado, a voz do temor. Vamos ao Novo Testamento, também encontramos diversas vozes. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 3, lemos acerca de uma voz que clamava no deserto. Diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa voz daquele que clamava no deserto era João, o Batista, e era um cumprimento da profecia de Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lucas, capítulo de número 3, versículo 22, nos fala do batismo de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. João, capítulo de número 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. A voz do esposo. Assim, pois, já está minha alegria cumprida. Olha aí, a voz do esposo. A voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz, a voz do povo, a voz do júbilo, a voz do amado, a voz do temor, a voz do que clama, a voz do céu, a voz do esposo. João, ainda, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A voz do Filho de Deus, e os que ouvem a voz do Filho de Deus viverão. Vamos a Apocalipse, capítulo 19, verso 5. E saiu uma voz do trono, a voz do trono, que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes. A voz do trono que nos convida a louvar ao Senhor. 12 diferentes vozes, há muito mais, mas 12 diferentes vozes. A voz do Senhor, a voz do sangue, a voz do rapaz, a voz do povo, a voz do júbilo, a voz do amado, a voz do temor, a voz do que clama no deserto, a voz do céu, a voz do esposo, a voz do Filho de Deus, a voz do trono. Que nós possamos ouvir a voz do Filho de Deus. Deus te abençoe e que a graça de Jesus seja contigo. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar 240 pastas com mais de 6.930 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.